Vou contar várias histórias aqui. A primeira história vai ser um pouco da minha história, é pouco tempo para falar de muita gente, mas eu venho de uma família, os meus pais, meu pai e minha mãe, eles nasceram no interior do Ceará, em duas cidades castigadas pela seca, num período que realmente era um dos mais difíceis, como tem até hoje. Nas cidades onde eles nasceram, não tinha nenhuma estrutura parecida ou com o mínimo que deveria ter uma cidade. Não tinha água encanada, nem água potável, não tinha eletricidade e não tinha escolas. Por conta disso, eles nunca tiveram a oportunidade de ir na escola e receber algum tipo de certificado. Ou seja, aquela educação formal mínima que a gente tenta passar para todas as pessoas hoje em dia. A realidade do Nordeste hoje ainda é essa. Isso são dados de hoje. Mais de 50% dos analfabetos estão no Nordeste. E é uma parcela de pessoas muito grande do nosso país. Quando eu estava na escola, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, para mim era normal que a minha mãe e o meu pai não soubessem mais do que eu, porque eles não tiveram a chance de ir para a escola. Então, para mim, era realmente, na minha inocência, eu achava que era normal que as crianças soubessem mais do que os pais. Eu tive a oportunidade de ir, então, para uma escola, terminei a escola, escolhi fazer o curso de Física, que ninguém na minha família conseguia entender exatamente o que é que eu ia estudar e o que é que eu iria fazer. E terminei o curso de Física tem muito poucas mulheres, de uma turma de 40 se formaram 4, e a gente juntou com o pessoal da matemática para ver se conseguia fazer uma festa, mas era muito pouca gente. Terminando o curso de Física, eu queria fazer um curso exatamente como esse que tem aqui na UFABC hoje, Engenharia Biomédica, mas só que não existia. Eu fiz Física na Universidade Federal do Ceará, não tinha nenhum tipo de curso que fizesse essa interação entre a engenharia ou a física e a medicina. Por conta disso, eu vim para São Paulo. Fui fazer o mestrado na Universidade de São Paulo, na USP de São Carlos. Lá eu fiz o mestrado em bioengenharia. Comecei a trabalhar com tecido ósseo e, na época, eles falavam, vai abrir o doutorado. O doutorado não abriu. Então, no Brasil, não tinha doutorado nessa área. Foi quando eu fui para a Alemanha. Eu tive a oportunidade, a chance de ir para a Alemanha fazer um estágio e acabei ficando 4 anos em uma cidade, em Braunschweig, e eu não sabia alemão quando eu fui. Meus pais me perguntavam como é o nome da cidade que você vai ficar. Eu falei, eu não sei, mas eu sei que é na Alemanha. Depois eu aprendi o alemão lá. Depois de 4 anos estagiando numa cidade que era específica mais na área de robótica médica, eu tive a oportunidade de ir para Ulm, que é a cidade onde nasceu o Einstein. E lá eu fiz o doutorado na área que eu queria, em biomecânica. Quando eu estava no meio do doutorado, eu me casei, tive o meu filho no início do doutorado. Durante o doutorado, para o meu filho era normal a mãe dele fazer o doutorado, porque ele já nasceu na fase em que eu fazia o doutorado. Terminei o meu doutorado na Alemanha, eu não queria mais ficar lá, porque o caminho que eu tinha traçado em busca da interdisciplinaridade tinha se concretizado. Então, eu queria realmente voltar para o Brasil. E eu queria ter a oportunidade de trabalhar em um projeto ou em uma linha de pesquisa que eu pudesse usar tudo o que eu já tinha aprendido. Foi quando eu voltei para o Brasil e tive a oportunidade de entrar na Universidade Federal do ABC. Para mim, foi uma satisfação muito grande poder entrar numa sala de aula e dar aula em uma disciplina totalmente, um curso interdisciplinar, com todos os conhecimentos que eu adquiri durante esse período, que eu tive que passar por várias cidades, vários países, para ter esse conhecimento. Até que surgiu um projeto muito interessante. E essa frase, eu acho que ela combina com a situação em que esse projeto aconteceu. Um carpinteiro na África do Sul, ele teve um acidente de trabalho dentro da sua própria oficina. Ele perdeu 4 dedos da mão. E ele ficou tentando, buscando uma solução, o que ele podia fazer para resolver o problema dele. Ele pensou, eu faço coisas, por que eu não posso fazer uma mão? Eu vou tentar fazer uma mão para mim. E ele começou, esse aqui é um rascunho, dos primeiros rascunhos dele. O carpinteiro se chama Richard, o nome dele está ali em cima à esquerda, na África do Sul. Isso foi em 2011. Ele fez algumas tentativas de fazer a prótese dele se concretizar. Só que não ficou como ele esperava, ele viu que realmente a dificuldade existe. A nossa mão,
é um dos sistemas mais complexos que existe de se reproduzir. São 27 ossos que trabalham de uma maneira que nenhuma prótese artificial consegue imitar. A gente tenta chegar perto, mas não é fácil. Então, o Richard, pelo Face, pela internet, entrou em contato com o Ivan, nos Estados Unidos. O Ivan fazia mãos, tipo modelos grandes para teatro, para fantasias, para esse tipo de evento. E ele entrou em contato com ele e fez uma pergunta: você não quer fazer uma mão para uma pessoa? Uma mão de verdade? Ele gostou da ideia e começaram junto a fazer esse trabalho interdisciplinar. O Richard é carpinteiro e o Ivan é designer. Foram de modo que eles conseguiram se reunir na África do Sul e eles desenvolveram um protótipo que funcionava, que era feito de peças de metal. Foi na época que teve o boom da impressora 3D nos Estados Unidos. E eles tiveram a oportunidade de ter uma impressora 3D, fizeram a primeira prótese e criaram um grupo. Esse grupo aqui embaixo é uma ONG, eles disponibilizaram o modelo, qualquer pessoa na internet pode usar. Essa prótese que eles desenvolveram, a princípio, era para o Richard, só que ele não se adaptou a ela. Mas ele não parou o projeto aí. Ele pensou, vou fazer para crianças. Na África existem muitas crianças que nascem com amputação congênita, por conta da falta de controle de medicamento durante a gestação. E existe um problema também sério do caso dos países que ainda estão em greve, ou que ainda têm campos minados. Então, essa foto aqui embaixo é do Sudão, são pessoas que foram vítimas de bombas. Aqui do lado tem descrevendo alguns dos prêmios que esse projeto do Richard ganhou. Ele saiu até na Times e hoje a prótese dele, o primeiro modelo, fica no museu em Londres. Aí eu pensei, o projeto é fantástico, é interdisciplinar, é fácil de fazer, a impressão 3D não é nada muito longe da nossa realidade e na Universidade Federal do ABC tem uma impressora 3D. Então, a gente começou a pensar na ideia. Mas eu pensei, na África do Sul é assim, como é que é no Brasil? Tem necessidade de prótese de mão? Porque a gente não escuta falar muito em prótese de mão brasileira. Tem uns projetos que não saem do laboratório, porque exatamente a gente não sabe, mas tem alguns indícios de que é pela falta de interdisciplinaridade de fazer esse projeto chegar nas pessoas, as pessoas que realmente precisam. Aqui tem alguns dados do Brasil que mostram que 16 em cada 10 mil crianças nascem com uma amputação congênita, faltando um dedo, faltando a mão ou parte do braço. E existe também um número muito grande de pessoas que sofrem amputação por ano, mais ou menos 40 mil pessoas, devido a diabetes e acidentes. E aí, na parte de acidentes, é que a gente ficou pensando, o que causa esses acidentes? São acidentes de trânsito ou acidentes de trabalho? Aqui eu tenho dados bem recentes do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Eu tenho uma palestra lá essa semana e eles tinham esses dados que eles coletaram dos últimos 10 anos. Assim, a situação do Brasil é alarmante. A quantidade de pessoas que sofrem amputação de membros, considerando aqui em São Paulo, que a gente imagina que é o lugar mais bem preparado do Brasil, é um escândalo. Os dados deles mostraram que a cada 15 minutos alguém perde um dedo, uma mão ou um braço. E existem muitos casos também de morte durante o acidente. A gente pode ver aqui que mais de 50% são acidentes e o resultado é uma amputação. O que acontece quando alguém sofre um acidente e perde uma mão, perde um dedo? O único recurso para essa pessoa é usar uma prótese. Só que o sistema de prótese do Brasil, ele é um dos sistemas mais falhos que existe. Nós não temos produção própria, as próteses vêm da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, e nós pagamos muito imposto para ter essa prótese aqui. E nesses lugares, o governo subsidia o pagamento das próteses. Ou seja, as próteses chegam aqui com um valor que ninguém consegue pagar e o SUS não cobre. Isso se você considerar uma prótese biônica ou algo assim. Então, agora imagina que uma prótese custa caro, em torno de R$200 mil, e desse valor, as pessoas que usam a prótese, 90% desistem de usar, porque é pesada, porque não funciona, porque a pessoa não se adapta, ou seja, é um dinheiro que vai ser investido e tem 90% de chance de não oferecer um retorno.
Isso é o que acontece hoje com as pessoas que têm uma amputação. Elas têm esse estigma, porque como ela está amputado e não tem uma prótese que faça substituir esse membro, ela não vai ter a capacidade de desenvolver a mesma função que ela tinha na sociedade. Essa pessoa vai se esconder, essa pessoa vai se isolar, e em muitos casos a própria família isola a pessoa. Existem relatos na literatura, a gente encontra, de famílias que são desfeitas por conta de um acidente que aconteceu por um descuido. Geralmente, falta de segurança do sistema de máquinas das empresas. O que o amputado no Brasil tem por parte do governo é um auxílio, que pode ser um auxílio em que ele fica encostado ou um auxílio em que ele fica aposentado por invalidez. Agora, como você vai fazer uma pessoa se motivar se ela tem um certificado de invalidez? Ela tem um papel dizendo, olha, você não tem mais função. E aí, existem cotas hoje para deficientes. Só que essas cotas não conseguem ser preenchidas por conta dessa dificuldade. A nossa ideia inicial, então, foi, será que funciona essa prótese da África do Sul? Eu fiz uma para mim, eu passei um tempo com a mão, com uma meia enrolada para simular uma amputação, e fiz uma prótese tentando ver se entendia um pouco do sistema, da problemática em si. Aqui é o professor Nilo, da Universidade Federal do ABC, ele é da Robótica e Informação. Ele está desenvolvendo na universidade uma impressora 3D. A impressora que nós usamos na universidade ela é muito cara. Então, o outro recurso seria usar essa impressora dele. Fazer uma mão, fazer um pé, é muito difícil. Mas perder é fácil, principalmente se a gente considera os dados de hoje do Brasil. Nós não sabemos exatamente qual é o modelo, qual é o protótipo que vai funcionar melhor. Por isso, os pontos de interrogação. Nós queremos usar essa figura, se vocês olharem do lado esquerdo, a figura ela vai estar um homem com uma anatomia idealizada pelo Leonardo da Vinci, que seria uma anatomia perfeita, tanto as proporções como a parte da anatomia em si. O que nós queremos é tentar construir um Brasil não de amputados, e sim de protetizados. Eu agradeço a cada um de vocês pela atenção.